You suck. Quinn talked about the 36 points, the 12 rebounds, and just the one assist. And now you've got a sign for Giannis in the end zone. Mano, já pensou você ir pro estádio pra assistir um Lakers e Wolves e do nada ouvir da boca da superestrela do time adversário que o dele é maior que o seu? Por causa dessa cena que eu comecei mostrando nesse vídeo, Anthony Edwards foi multado em $50 mil. Calma que não foi só isso aí não, cara. Já pensou você ir no estádio e levar um cartaz com contador pra poder tentar atrapalhar o Giannis Antetokounmpo durante o lance livre dele, porque ele demora mais de 10 segundos pra poder cobrar? Acabou o respeito com o grego. Doideira, velho. A NBA cada dia me surpreende com alguma coisa nova. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E estamos pra comentar a respeito do jogo 2 entre Pacers e Bucks, Thunder e Grizzlies e Lakers e Timberwolves. Se você está chegando por aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo, verifica a sua inscrição ou então se inscreva quando acabar o vídeo se você gostar, combinado? E se você já é um Trash Talker raiz, com certeza você vai deixar aquele likezão forte, porque esse vídeo foi feito especialmente pra você. Então, sem mais delongas, bora começar. A primeira observação que eu gostaria de fazer a respeito dos jogos que tivemos na noite de ontem, mais especificamente dia 22, é o seguinte: a NBA está pecando na hora de colocar jogos em horários semelhantes. Por exemplo, o Milwaukee Bucks e Indiana Pacers começou às 8. Thunder e Memphis começou às 8h30. Então fica difícil você que quer assistir todos os jogos dos playoffs acabar tendo que escolher entre um e outro, porque não vai dar pra você assistir os dois. Ah, beleza, eu sou geração TikTok, meu negócio é coisa rápida, tu coloca os dois, um em cada tela aqui e eu fico prestando atenção nos dois. Não, mano, não funciona assim, velho. Pra você assistir o jogo e entender o que tá acontecendo, você precisa ver um de cada vez. Você pegou um lance e o outro pescou um lance de cada jogo, mas você não viu. Mas enfim, vamos começar então pelo jogo 1, que foi Bucks e Pacers. E a primeira coisa que eu gostaria aqui de relatar e falar, precisamos tirar o chapéu, é pro nosso queridíssimo Damian Lillard. Mano, esse cara é um guerreiro, velho. Ele é uma muralha da China. Pô, o cara... Eu não sei nem como é que eu consigo explicar, mano. O cara que tava com um coágulo sanguíneo, uma trombose há 3 semanas atrás, conseguiu fazer uma recuperação tão rápida. Eu acredito que ele tenha ficado boa parte dessas 3 semanas sem treinar, sem entrar em quadra, sem poder jogar, principalmente. Então chegou pra esse jogo bem fora de ritmo e mesmo assim ele tava em quadra se dedicando, porque ele sabe que sem ele, o time do Milwaukee Bucks vai ser varrido. Na verdade, até com ele, tem grande chance de ser varrido. Pra quem assistiu os 2 jogos de Bucks e Pacers, viu que dos 96 minutos de basquete que foi jogado, o Pacers foi superior ao Bucks em 90. E dos 6 minutos que o Bucks foi superior ao Pacers, foi aqueles 6 minutos na qual, todo jogo tem um momento onde o time não consegue pontuar legal. Fica uns 2, 3 minutinhos ali, errando arremesso, tijolando, entra ali a segunda unidade ainda fria no game e não consegue produzir. Sendo bem sincero pra vocês, é triste a forma como está se encaminhando essa série entre Pacers e Bucks, porque temos um time onde está sendo comandado por um cara patético, desculpa, mas Doc Rivers não tem outro nome pra ele, a série 2-0 pro time do Pacers, e ele tem a pachorra de falar o seguinte: estou bem confiante com as nossas chances de passar pra próxima rodada. Pô, isso é loucura, tendo em vista que o time que abriu 2-0 na série, nas primeiras rodadas da NBA na história, em 93% das vezes saiu pra próxima rodada. Então, a chance do Bucks virar isso aí é de 7%. E agora vamos a elementos do jogo. Começar comentando pelo Bucks, obviamente, porque é o que temos menos a falar, já que Kyle Kuzma, 12 pontos, ponto positivo. Já é 12 pontos a mais do que ele fez no último jogo. 0 de 3 para 3 pontos. Giannis Antetokounmpo, esse cara aqui, não tem como culpar ele. 34 pontos, 18 rebotes, 7 assistências, sendo 7 rebotes ofensivos e um toco. Giannis teve uma noite mágica de 14 arremessos convertidos de 20 de quadra. Parecia que toda vez que ele tocava na bola, ele ia fazer alguma coisa acontecer. Jogou quase 40 minutos. Então o Giannis tá tentando fazer o trabalho de um homem só. O Damian Lillard, não vou culpar ele por esses 4 de 13, terminou com 14 pontos, 7 assistências. Porque, mano, assim como eu comecei comentando a respeito dessa série, o Damian Lillard é o cara que menos tem culpa no cartório aqui. Uma grande ressalva também pro Bobby Portis, que teve quase o seu career high nos playoffs nessa partida. Terminou com 28 pontos e 12 rebotes. Converteu 6 bolas para 3 pontos, isso é incrível. Eu acho muito difícil de o Milwaukee Bucks conseguir passar por essa série tendo tão poucos ajustes por conta do técnico. Por que eu digo isso? Porque o time que começa jogando pelo Milwaukee Bucks, geralmente eles tentam fazer aquele time mais alto,
alto, né? É Brook Lopes, Taurean Prince, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo. Eles tentam fazer esse quinteto, assim, um pouco mais alto, por motivos óbvios, pra cercar o Lillard e pra prover um pouco mais de defesa. Só que não necessariamente esse é o melhor quinteto pra poder jogar contra o Indiana Pacers, um time que aproveita muito de contra-ataques. E mesmo o time do Bucks tendo uma lineup mais alta, um quinteto mais alto, em quadra, Pascal Siakam e Miles Turner foram os caras que fizeram os primeiros 12 pontos da equipe do Pacers. Então, aparentemente, esse quinteto não está funcionando. Vamos tentar trazer um quinteto mais baixo, mais rápido, pra defender melhor e jogar no contra-ataque? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente do Doc Rivers? Vamos tentar? Então, basicamente, é isso que eu tenho pra comentar do Bucks. Não tem muita coisa. É o trabalho de Giannis Antetokounmpo e rezar pra que ele consiga carregar esse time pra alguma vitória nessa série. Pelo outro lado, 4 bolas de 3 do Aaron Nesmith. 8 de 16 com 24 pontos e 11 rebotes do Pascal Siakam, mais 3 roubos de bola. Andrew Nembhard, cara, matou uma bola na cara do Giannis Antetokounmpo com step back, coisa linda. 3 bolas pra 3. Tyrese Haliburton, 21 pontos, 12 assistências e 5 rebotes, mano. O time do Bucks, mano, vou fazer um resumo aqui do que foi essa partida realmente. Eles terminaram 50% nos arremessos de quadra, 44 de 87 convertidos. 40% pra 3 pontos, 14 bolas de 3 de 35. E ainda assim eles perderam o jogo. Então eles fizeram uma partida boa e conseguiram ainda cometer 15 turnovers pra cima de um time que não tem características defensivas, assim, de se encher os olhos. Sem falar que a defesa do Bucks parecia que não conseguia parar um mísero ataque do time do Pacers. Então mérito pro time do Indiana Pacers, que teve um volume maior no jogo, finalizou mais, aproveitou mais as chances da partida. Se não me engano, teve quase 15 pontos a mais de contra-ataque do time do Indiana comparado com o Milwaukee. Não tem muito o que comentar mais do que isso, não. Agora sobre Grizzlies e Oklahoma City Thunder. É outra série que o OKC já passou, sendo bem sincero. Eu não vou me aprofundar, não. Ja Morant, 23 pontos. Jaren Jackson Jr. veio bem também, 26 pontos. Teve ali uma corridinha na qual eles baixaram a diferença para 10 pontinhos ali, 8 pontinhos. Mas eu não senti que o Thunder foi ameaçado em qualquer momento desse jogo. O placar forçou que os titulares ficassem mais tempo em quadra? Sim, pô. O Shai tentou 29 arremessos, saiu com 27 pontos. Jalen Williams, 24 pontos. Chet Holmgren, 20 pontos. Um baita de um bloco do Ja Morant pra cima do Chet Holmgren. Só que assim como na primeira série que eu comentei, dos 96 minutos jogados nessas duas partidas, o Grizzlies foi superior ao OKC durante 3, talvez. Foi ali no terceiro quarto desse jogo 2. Porque de resto, mano, eu acho que já tá na hora do OKC, né, do nosso querido Mark Daigneault, colocar os titulares do OKC pra jogar só o primeiro quarto e uns 10 minutinhos da segunda metade ali. Só. Descansa os caras. Não tem uma necessidade, velho. Pô, desculpa, mas não tem competitividade desse Memphis contra o OKC, cara. É tão grande o volume de jogo, é tanta velocidade, é tanta defesa bem executada e contra-ataque rápido do time do OKC, que eles tentaram apenas 45 bolas pra 3 e converteram 15. Só que eles tentaram 104 finalizações. Forçaram 14 turnovers da equipe do Memphis e um aproveitamento menor do que 43% de quadra. Então, assim, poupa tempo, beleza? 4-0, OKC, é isso. E vamos para o jogo que muita gente quer saber um pouco mais, que é o jogo 2, a resposta do Los Angeles Lakers empata a série em 1-1. E algumas coisas ficaram claras pra mim nesse jogo. Primeiro, o J.J. Redick merece os parabéns, primeira vitória dele como técnico na pós-temporada. Ele realmente conseguiu fazer os ajustes que na primeira partida ele não conseguiu fazer, não conseguiu perceber. Talvez ali assistindo a fita, assistindo a partida de um outro ângulo depois que acaba ela, ele consegue perceber melhor na onde ele estava errando. Por quê? Assim como no jogo 1, o time do Timberwolves tentou colocar o Lakers no jogo deles, que seria colocar confrontos de 1 contra 1, evitar que o time do Lakers conseguisse fazer uma rotação legal, fazer trocas rápidas, tipo manter um quinteto que conseguisse trocar bem a marcação pra forçar o jogo num contra 1 e assim conseguir colocar um volume maior de jogo, né, um ritmo mais acelerado, explorar bastante o ataque pra cima do Luka Doncic, fazer aquele X1 Anthony Edwards versus Luka, que o Anthony Edwards parece estar querendo construir uma narrativa estilo Jordan versus Magic. E no jogo 1 deu certo, no jogo 2 não deu porque a defesa do Lakers merece uma salva de palmas. Em vários momentos, quando você via que o Luka estava no X1 contra o Anthony Edwards, na parte alta ali dos 3 pontos, a ajuda vinha antes de vir um corta-luz, o que fazia com que o Anthony Edwards pensasse 2 vezes na hora dele bater pra algum lado pra aproveitar do corta-luz ou jogar em dupla. Então forçou com que o Anthony Edwards ficasse numa posição desconfortável, adiantando aquilo que o ataque possivelmente iria fazer. Por quê? Qual o perigo de um pick and pop do nosso mano Rudy Gobert? Na verdade, eu vi ele errando uma bandeja embaixo do aro, ele tendo 2 metros e, sei lá, 16. Então, o cara que vai marcar o Rudy Gobert vai se adiantar, vai cobrir o pick and roll antes mesmo dele acontecer. Então, esse foi o primeiro ponto positivo do Lakers. O segundo, a rotação ofensiva. O time parou de ficar forçando apenas jogo num contra 1, aquele famoso bate pra dentro e abre a bola pra fora pra um cara que também tá marcado, que vai tentar bater pra dentro e abrir a bola pra fora pra outro cara que também vai estar marcado, e assim
ficar nessa rotação até que alguém vai ter que tacar uma bola pra cima no estouro do cronômetro. Não. O time rodou a bola legal, jogou bastante sem a bola, teve bastante cut, teve bastante assistência. Tanto que o Luka terminou com 9 e o LeBron terminou com 7. Então, muito diferente o panorama do jogo 1. E mesmo assim, quando eles iam explorar o jogo no 1 contra 1, era sempre um cara mais rápido contra um cara mais lento, né? No caso, um Austin Reeves contra um Rudy Gobert. Era um LeBron James contra um Mike Conley. Então, consequentemente, esses mismatches acabaram surgindo mais oportunidades de jogar dentro do garrafão, já que para 3 pontos, o time do Lakers teve uma noite terrível. Foram 6 bolas convertidas de 29 tentativas, apenas 20% dessa região fora do arco. Mas em compensação, eles tiveram um aproveitamento muito bom dentro do garrafão. E outra coisa, ficou claro pra mim que o Jackson Hayes ainda não é pivô calibre Lakers para playoffs. Pô, sinto muito, mas ele cometeu muitos erros pequenos assim, que geram um impacto muito grande, principalmente ele sendo o último homem, ele sendo o cara defensivamente de confiança. Então o J.J. Redick colocava ele, esperava ele cometer alguma cagada, tipo aquele goaltending dele, mano. Não foi nem próximo a algo tipo assim, cara, quase que ele acertou a bola. Não, a bola já tava na descendente muito, sabe? E ele ficou espantado que marcaram o goaltending. Então ele jogou 9 minutos ainda porque o J.J. Redick começou com ele pra tentar fazer uma pressão ali, meio que 1 para 1 com o Rudy Gobert. Mas só que a lineup, small ball, forçando a marcação um pouco mais, adiantando o corta-luz antes dele acontecer no Anthony Edwards, deu muito certo. E outra, o time do Minnesota Timberwolves não conseguiu repetir o primeiro jogo que eles tiveram pra 3 pontos. Foi algo que eu até comentei, tipo, é muito difícil deles manter aquele aproveitamento de 50% pra 3. Na noite de ontem foi 5 de 25, sabe? Partidaço do Rui Hashimura, jogando nos backdoors. Julius Randle defensivamente continua sendo um cara sono demais, ele fica assistindo o jogo quando vê, já passou um cara nas costas dele e pontuou. O trio do Lakers, o Big Three do Lakers, Austin Reeves, LeBron James, Luka Doncic, vieram pra 68 pontos, é aquilo que eu falei que eles precisavam fazer pra poder sair com a vitória do jogo 2. E por mais que o Julius Randle seja horroroso na parte defensiva, na parte ofensiva ele era um dos caras que tava carregando o Minnesota Timberwolves, tanto que só ele e o Anthony Edwards passaram de mais de 10 pontos. Um fez 27 e o outro fez 25, enquanto o restante do time inteiro do Minnesota Timberwolves não passou de 9 pontos. Quem teve 9 pontos foi apenas o Naz Reid. E por que que esse jogo deu tão ruim para o time do Minnesota? Porque é o seguinte, a partir do momento que você tá com o Rudy Gobert, que é um cara que não consegue produzir ofensivamente legal pro seu time. Ele teve 6 pontos, 2 de 5 de quadra, sendo que ele tem aquela altura e só tenta ali pertinho do aro. É bem feio. E o cara que vai entrar no lugar dele entra com problemas de falta, já começa fazendo 3 faltas logo de cara. Aquela estratégia do jogo 1 de fazer a mesma linha de jogadores mais baixos, que arremessam bem pra 3, que é espaçar a quadra, o único que vai ficar um pouco mais fechado ali vai ser o Julius Randle, porque ele prefere jogar na meia distância, colocando Anthony Edwards, Mike Conley, Jaden McDaniels, Naz Reid, ao mesmo tempo em quadra ali pra espaçar legal a quadra. Foi o que deu certo no primeiro jogo, não deu certo nesse agora. Eu lembro que tava no meio do terceiro quarto e o nosso mano Donte DiVincenzo e o Naz Reid já estavam com tipo 5 faltas cada um. Então você teve que voltar com aquele quinteto que começou o jogo que não tava dando certo contra o Lakers e foi aí que o Lakers começou a minar o jogo, sabe? Começou a explorar um pouco mais na parte defensiva. Outra coisa que eu acabei notando nessa partida, mano, é que o Luka Doncic procurou bastante aquele X1 contra o Rudy Gobert, que já tem uma certa história, né? Desde a época de Dallas. E a torcida ia à loucura toda vez que tinha um X1 entre eles. E algumas posses o Luka levou a melhor. Só que em outras, parece que o time do Wolves já estava pronto pra esse X1, sabendo que ele ia caçar bastante o Rudy Gobert em quadra. Assim, como é que eu posso explicar? O Austin Reeves levou a melhor pra cima do Gobert várias vezes. Tipo, mais do que o Rudy Gobert conseguiu parar ele. Já o Luka foi ao contrário. O Rudy Gobert conseguiu forçar o erro do Luka mais vezes, porque a defesa do Wolves operou muito bem naquele X1. Parece que o Chris Finch queria que esse X1 acontecesse. Porque o Luka, ele joga um pouco mais lento e joga com as fintas, né? Ele fazia com que o Rudy Gobert caísse nas fintas dele. Então, qual foi a tática? Fazer com que o Luka atacasse e na hora que o Luka fosse fazer algum movimento no post, tipo algum fake, antes dele fazer aquele sobrepasso, fazer aquele fadeaway, já tinha que ter alguém ali pra cobrir o Luka. Então o Luka parava de bater bola, já tinha uma troca acontecendo antes mesmo do Rudy Gobert pensar em ter que ir pular pra contestar. Já colava o Nick Alexander-Walker, já colava o Jaden McDaniels e aí eles resolviam essa troca no meio do ataque do X1 que o Luka tentaria explorar. Algumas vezes deu errado? Sim, que eles tomaram o Luka explorando a assistência pro cara que veio na dobra. Mas a maioria das vezes deu certo e ou eles forçaram o erro do Luka, ou eles forçaram ali ter que arremessar no estouro, ou eles conseguiram defender bem e fazer o Luka se livrar da bola, voltar a bola lá pra fora dos 3 pontos e recomeçar a jogada. Então eu acho que essa derrota do Wolves não foi nem tanto o ataque deles, mas sim o problema de falta que eles se meteram muito cedo na partida com jogadores que eles dependiam. E outra que a defesa do Lakers foi muito eficiente na hora de evitar que o Anthony Edwards tomasse decisões boas, sabe? Achar o Naz Reid bem posicionado pra poder arremessar pra 3 sozinho.
eles já anteciparam a defesa que forçou com que, né, terminasse 5 de 25 na bola para 3 pontos. O Anthony Edwards ainda colecionou o highlight da noite, dando uma dunk monstruosa na latinha do Jackson Hayes. Mas ainda assim, com o Anthony Edwards sendo o ball handler principal, ele carregando a bola, ele provendo assim o ataque, começando o ataque do Minnesota, ele terminou essa partida com 0 assistências. Então isso mostra o quanto que a defesa do Lakers foi eficiente na hora de conter o volume de ataque coletivo do Minnesota Timberwolves. Assim, mas lembrando que essa aqui é apenas as minhas observações, a minha opinião sobre o jogo, quero saber o que vocês acham. O que vocês estão achando dessa série? Eu acho que é outra série que tem um potencial para chegar a um jogo 7. Essas séries assim, de meio de tabela, são mais equilibradas e dá até mais gosto de assistir, né, minha rapaziada? Sendo bem sincero. Então comenta aqui a sua opinião, que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, significa que você gostou desse vídeo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, já vai estar me ajudando muito a continuar com esse projeto de pé. Se você quiser ajudar mais diretamente, entre para a família de membros que tem alguns benefícios, inclusive um sorteio todo dia 22. Vai acontecer no dia de hoje e eu vou postar apenas para os membros também. Aí vai sair já já o resultado do sorteio, beleza? Então agora sim eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e falou! One's digging me. I live in a constant state of fear and misery.